vontade. Minutos? Nosso palestrante, ele está à vontade e ciente. Pessoal, em primeiro lugar, duas correções. Não precisa me chamar de doutor. Meu nome é Pascoal Rossetti Neto. Um dia eu vou ser médico, vou formar ainda, mas eu não formei. E em segundo lugar, queria fazer uma correção. Eu não sou mais chefe de segurança lá no TSE. Eu deixei o cargo, então eu sou ex-chefe. No momento eu sou apenas servidor. Preliminarmente, antes de entrar no meu tema aqui, que são as atribuições da Polícia Judicial, eu queria fazer aqui uma observação. Qual o nome do senhor aí que fez aquela pergunta, senhor? Ricardo. Então, preliminarmente, eu queria dizer, Ricardo, o seguinte: uma vez eu fui à Polícia Federal, um tempo atrás, tentar convencer um delegado a me dar um porte de arma. Ele me chamou e disse o seguinte: olha, amigo, Ricardo, por que você está me pedindo porte de arma? Ah, porque eu preciso, fora do serviço e tal. Eu contei a história que a gente sempre tem, que é verdadeira, né? Ele disse assim: olha, veja bem, esse seu problema já está resolvido na legislação do seu órgão. Se o seu titular do seu órgão não faz para você, eu vou fazer. Eu não lhe conheço, nunca lhe vi, você não trabalha para mim. Então, por favor, não insista numa questão que o delegado de polícia não faz favor. Eu não vou lhe fazer favor, não tem nada contra você, mas eu não vou lhe fazer esse favor. O que ele queria dizer? A resolução conjunta, as resoluções do CNJ, do Ministério Público, elas já resolveram o problema do porte de arma institucional fora de serviço. Isso está resolvido. De que maneira? Há 3 exceções lá, 4, mas na verdade são 3. Uma é estar de sobreaviso, outra não poder entregar e pegar a arma a tempo de ir para o trabalho. E a terceira, o mais importante, é estar em risco de vida. Então, quem interpreta o risco de vida é a autoridade, no caso o ministro, no caso o promotor, o procurador. Ele faz essa interpretação do risco de vida. Ele tem absoluta liberdade de fazer isso. Por que eu digo isso? Porque a resolução, a Lei 10.826, artigo 6º, inciso 11, ela diz assim, o artigo 6º ele fala 3 coisas, fala assim: é proibido porte de arma, ponto. Porém, ele diz, esse artigo não se aplica a quem tem lei própria, que é o caso dos procuradores, promotores, juízes, ministros, ok. E a quem está arrolado abaixo, nós somos o 11, o inciso 11. Bom, no inciso 11 fala assim: quem tem porte de arma? Os tribunais do Ministério Público. Então pronto, está resolvido. De que maneira isso vai fruir? Qual é a fruição desse artigo? Bom, isso vai depender da interpretação que é dada pelo promotor. Então assim, eu estou armado, eu tenho porte de arma, o meu porte de arma vale integralmente, mesmo fora de serviço. Eu tenho uma cautela de uma arma do tribunal, não há nenhuma ilegalidade no meu porte de arma. Eu já fui avaliado em várias situações da minha vida e não tem problema nenhum. Há uma analogia perfeita entre o Ministério Público e o Judiciário. Aliás, muitos autores dizem que o Brasil não tem 3 poderes, tem 4 poderes, um deles é o Ministério Público, que tem absoluta autonomia, né? Então, essa matéria fica resolvida. Agora, depende da interpretação que vai ser dada pelas autoridades, né? Então, não é... O que a gente está buscando agora? A gente está buscando transformar o porte de arma numa prerrogativa pessoal, institucional do agente. Porque a prerrogativa da instituição já existe, está estabelecida e a matéria é pacificada. Eu nunca vi, eu estudo jurisprudência, eu nunca vi um servidor ser preso estando legalmente todos os passos obedecidos com a questão do porte de arma institucional. Ponto. Segunda questão que o Igor falou aqui, ele falou assim: a nossa categoria luta para trabalhar. De fato, isso eu concordo. A Polícia Militar trabalha, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia do Exército, GSI, todo mundo trabalha. A nossa categoria tem uma dificuldade a mais. Qual é a nossa dificuldade? Para exercer as nossas prerrogativas, para as quais nós fizemos concurso público e recebemos salário, nós precisamos pedir autorização, precisamos convencer pessoas que nós temos que exercer essas atividades. Então isso é extremamente
às vezes chega a ser constrangedor e desanimador. Mas nós não estamos aqui para falar de desânimo, né? Nós estamos aqui para falar de vitória, estamos aqui para falar de como que nós vamos vencer. Como disse o Igor, matamos um leão por dia. Quem se preocupa com o leão de amanhã será comido pelo leão de hoje. Então nós temos um caso de sucesso justamente por encarar as dificuldades de frente e tentar resolvê-las e às vezes, infelizmente, recuar, né? Como diz a expressão em inglês, viver para lutar amanhã. Então, às vezes a gente tem que recuar para lutar amanhã. E é o que a gente faz. Então vamos lá, vou começar aqui o que eu vou dizer. Eu vou falar das atribuições da Polícia Judicial, mas eu gostaria de começar brevissimamente falando de uma questão histórica, porque é bom a gente falar da história de como as coisas chegaram aonde chegaram. Muito bem, o colega que estava aqui, ele falou que a Polícia Legislativa é a polícia mais antiga. Eu, respeitosamente, eu vou discordar no bom sentido, porque, na verdade, assim, republicanamente, depois da proclamação da República, a polícia mais antiga é a Polícia Judicial. Ela está no regimento aprovado em 31 de março de 1891, artigo 16, parágrafo 5º do regimento do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal foi o primeiro órgão a aprovar um regimento já no regime republicano. Então, lá previa que o presidente responde pela polícia do tribunal. Então, lá a primeira polícia republicana é a polícia do Supremo Tribunal Federal. Então, muito bem. O que a gente fez quando a gente queria... estava tratando da questão da polícia? Primeiro, nós sempre entendemos que não se tratava de criação de polícia. Não, criar a polícia. Era simplesmente reconhecer formalmente a polícia e dar a essa polícia as atribuições constitucionais e legais. Essa era a discussão. Eu nunca falei em criar polícia, porque a polícia já existia, como eu disse, desde 1891. Né? Então, muito bem. Nós começamos fazendo assim, nós procuramos estudar a matéria. Eu vou contar 2 pontos curiosos. Primeiro, nós conhecemos um cidadão, que eu até recomendo para o Laércio, recomendo vocês procurar, chama-se Everaldo. Ele é o coordenador jurídico da Polícia do Senado Federal. Veio ontem. Então você já conhece ele. O Everaldo, ele sabe tudo de polícia, sabe tudo. Se você tiver uma dúvida, pode procurar o Everaldo, que ele sabe. Ele colocou para a gente algumas questões interessantes para desmistificar a posição que a gente tem em relação à polícia. Ele disse assim, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país modelo para nós estudarmos, lá tem 13 mil polícias. 13 mil polícias. 100 polícias federais. Então, o que ele quer dizer? O que a gente pode tirar? Ele disse assim, tem a polícia lá da Bridge, né? Tem o Bridge Patrol Officer, lá em São Francisco, tem 36 membros. Uma polícia de uma ponte. Uma ponte de uma polícia. 36 membros. E essa polícia tem um registro deles, eles já evitaram de morrer. Tem um policial lá que ele já evitou 200 pessoas cometerem suicídio. Quando a pessoa está lá, ele vai lá e convence, não deixa a pessoa pular. Então, assim, uma polícia com recorde, talvez o maior do mundo, de salvar vidas, né? Por policiais e vidas salvas. O que isso é importante para a gente? Entender que no Brasil, se eu não me engano, existem 9 polícias, né? Ou 10, é pouco. Então não precisamos ficar com medo de falar, tem a polícia A, polícia B, polícia C. Isso é da natureza do sistema. O sistema constitucional brasileiro, tripartite, 3 poderes, com o Ministério Público praticamente como um poder independente, ele demanda a existência de demais polícias. Por quê? Porque bateu-se na tecla da independência dos poderes. Isso aí é uma demanda constitucional. A Constituição diz, são poderes independentes e harmônicos. Então o ministro Lewandowski dizia assim, o poder que não está em harmonia com o outro, ele está cometendo uma irregularidade constitucional, que a Constituição demanda essa harmonia. Está escrito na Constituição, a gente precisa respeitar. Outra coisa que a gente pesquisou, foi até que o colega disse aqui, eu concordo com ele,
o ministro Lewandowski, quando era presidente do Supremo Tribunal Federal, ele solicitou à USP um professor chamado André Ramos Tavares que fizesse um estudo. E desse estudo, para que ele determinasse qual era a melhor maneira de se aprovar as atividades da Polícia Judicial. O professor fez esse estudo, retornou para o ministro e disse assim: olha, por força do artigo 96, inciso 1º, letra B da Constituição, ele determina lá que cabe privativamente ao Poder Judiciário organizar as suas secretarias e os seus serviços auxiliares. Então ele disse assim: se houver uma lei federal falando da polícia, essa lei pode ter uma inconstitucionalidade de princípio. E depois, depois desse estudo, ele entendeu o seguinte: olha, se o presidente do Supremo, foi o caso agora da nossa lei 2447, o presidente do Supremo mandar a lei para o Congresso Nacional, a lei for aprovada na sua integralidade, aí não há inconstitucionalidade. Mas até uma emenda nessa lei se torna uma questão problemática, porque ele já fugiria da exclusividade do Poder Judiciário. O Ministério Público, se eu não me engano aqui, nosso é o 96, de vocês acho que é o 127 parágrafo 2º, 127 parágrafo 2º, ou seja, é exatamente a mesma coisa. Cabe privativamente. O texto do inciso 1º do letra B, vocês colocaram no parágrafo 2º, é exatamente o mesmo texto. Então é a mesma analogia, não tem diferença nenhuma, né? Então, o que a Câmara e o Senado fizeram para aprovar suas polícias frente aos ataques que a Polícia Federal fazia sistematicamente a eles, impetrando várias ações no Supremo Tribunal Federal? Eles defenderam lá uma teoria chamada Teoria de Poder de Polícia em Sede de Poder. Ou seja, se a Constituição determina que há 3 poderes, se a Constituição determina que os poderes são independentes, logo, a violação à lei penal cometida em sede desses poderes não pode depender do estudo e da análise de outro órgão. Por quê? Porque esses órgãos são hierarquizados, são comandados por governadores, por prefeitos, pelo presidente da República. Então, não haveria condição dessa independência ser absoluta se o órgão não fosse capaz de apurar as infrações penais do seu interesse majoritário. Bom, o artigo 42 do Supremo Tribunal Federal, os senhores viram aí, né? Ele mostrou o seguinte: no judiciário não é necessário se discutir essa teoria de poder de polícia em sede de poder. Por quê? Porque o poder judiciário, ele é o poder originário do poder de polícia. Então, o poder de polícia está na mão do juiz. O juiz é que tem o poder de polícia. Ele delega esse poder a um delegado, a um agente. Mas não é do mesmo poder. Não é do mesmo poder. Mas esse poder de polícia originário é do juiz. Tanto é que a gente ouve falar, a operação da Polícia Federal, operação... mas todas essas operações são autorizadas, muitas vezes determinadas, solicitadas pelo Ministério Público e autorizadas ou mandadas pelo juiz. Então, assim, a atividade policial estrito sensu, ela se resumiria a uma busca pessoal, a você deter o indivíduo. Alguns autores não falam nem em prisão, falam em deter o indivíduo e conduzir a autoridade policial. Ou seja, a prisão mesmo, quem faria a prisão é o juiz, né? Então, enfim, esse breve histórico para vocês entenderem isso aí. E o Supremo Tribunal Federal, né, ele fez a delegação do exercício do poder de polícia em 2000, se não me engano foi em 2015, e daí, em 2014, começou uma série de legislações, o CNJ fez as resoluções, foi aprovando, e aí chegamos aonde chegamos, né? Nós chegamos, eu vou falar aqui depois detidamente das atividades da polícia e vou retornar a esse tema. Mas assim, uma coisa interessante também para os senhores saberem, né, que os senhores foram atacados aí na questão da ação de constitucionalidade da Polícia Federal, os delegados, né?
É importante saber o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da AP 470, o que é a AP 470? A ação do mensalão, ele decidiu o seguinte, por maioria absoluta, que quando houver conflito de norma processual e o regimento dos tribunais, não do tribunal, dos tribunais, tem precedência o regimento do tribunal. O que ele acabou de dizer? Ele criou até uma terceira, uma outra categoria de norma, né? Teria a lei ordinária, a lei complementar e a norma constitucional. Mas existe uma outra categoria, que é um pouquinho acima da lei ordinária. Seria o regimento dos tribunais. Ou seja, o que for aprovado, que estiver no regimento dos tribunais, da mesma analogia do Ministério Público, tem validade no mundo externo ao Ministério Público, independente de conflitar com normas legais. Essa matéria, no meu entender, está pacificada. Mas vamos lá. Aí, muito bem. Outra coisa que o Supremo declarou recentemente. Ele declarou que o CNJ tem competência até mesmo para declarar a inconstitucionalidade de uma norma, quando essa norma versar sobre atribuições do Poder Judiciário ou do CNJ, no caso concreto. Chama declaração por deixar de aplicar, ou seja, aprova-se uma lei na Câmara, dizendo, ó, a partir de hoje aqui, vamos fazer assim, pintar o tribunal de amarelo. O CNJ, olha, essa norma eu não vou aplicar. Por quê? Ela é inconstitucional, ela versa sobre minha atribuição. Eu não vou aplicar. A norma continua valendo, mas o CNJ não vai aplicá-la, e não é ilegal, é autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quem diz que resolução do CNJ ou do Ministério Público não tem valor, precisa evoluir. O ministro Barroso sempre diz assim, eu estudo, ele fala pra gente, eu estudo todos os dias para não ficar obsoleto, porque se a gente não estudar muito, a gente acaba ficando obsoleto. O ordenamento jurídico ele vai evoluindo e as jurisprudências, né? Se os senhores verem a Constituição Federal no site do STF, lá ela tem umas 3.000 páginas, porque tem muita jurisprudência, então é preciso estudar essa jurisprudência, que ela vai evoluindo, né? Então, beleza, vamos lá. Eu vou entrar agora aqui, propriamente, nas atribuições. Feito esse breve esclarecimento, eu vou entrar aqui nas atribuições da Polícia Judicial. Bom, eu não vou ler regulamento aqui para os senhores, porque para isso a gente faria a leitura. O que eu vou fazer é falar doutrinariamente o que tem acontecido com relação às atribuições da Polícia Judicial. E depois eu vou entrar especificamente numa questão aqui de inquérito policial, que foi uma coisa que a gente também estudou para poder formar alguns artigos do nosso regulamento. Muito bem. Então, assim, quais são as atribuições da Polícia Judicial? Bom, ela tem basicamente 4 atribuições, que são atribuição de segurança patrimonial, que é o mais simples, é você cuidar do prédio, você cuidar dos veículos, cuidar das instalações. É uma atividade nobre também, porque o patrimônio do tribunal é caríssimo. Vejamos aí a invasão do Supremo, que talvez tenha custado aí 12 milhões de reais. Então, o patrimônio da Procuradoria também lá vale muito mais do que isso. O nosso prédio lá, uma vez fizeram o seguro, ele estava orçado em R$1,5 bilhão de reais. Então, assim, são coisas caríssimas que estão a cargo da Polícia Judicial, que a gente exerce, né, com muito orgulho. Problematizando aqui, eu sou o coordenador jurídico da Aspol JUDF aqui, um problema que a gente tem, que os senhores talvez tenham também, é que os cargos de chefia, eles não cumulam com a GAS. Então, os agentes não têm muito interesse de assumir, por exemplo, um FC6, porque você perde 1.800 de gás, se você trabalha à noite, perde mais 2.000 de adicional noturno. Então, acaba que o FC de chefia ninguém quer, o que muitas vezes obriga ao secretário chamar pessoas de fora, chama um técnico administrativo, e esse técnico não está antenado com os nossos propósitos. Isso é uma coisa ruim, que o sindicato está tentando resolver agora, no 2447, para a gente acumular essas funções. Aí vai passar a valer a pena
o cidadão exercer aquela atividade e ser remunerado por ela. Mas tudo bem, vamos lá. A outra atividade é a segurança de autoridade, a questão da inteligência e o do cumprimento de ordens judiciais. A segurança de autoridade, como o Igor colocou, eu acho que é a cereja do bolo, é a galinha dos trabalhando melhor que eles. Eles apresentam um pacote e chegam para a autoridade, ó, tem que o pacote é isso. Se a autoridade se negar a cumprir, ou a família da autoridade se negar a cumprir, eles pedem para sair, ou então começam a fazer o trabalho de uma forma inadequada. Muitas vezes eu já observei, no meio da operação, a polícia fala, olha, posição oficial é essa, ou vocês cumprem isso, ou nós vamos embora. Muito obrigado, vai nessa, nós vamos assunto por aqui. Então, assim, o nosso trabalho não é assim. O nosso trabalho é um trabalho customizado. A gente conhece a autoridade, conversa com a autoridade, conhece os familiares da autoridade, sabe dos riscos, apresenta para a autoridade não é enganada em momento nenhum. Nós despachamos todo o tempo com os familiares da autoridade, com todo mundo. Então o serviço é prestado de maneira a ser mais discreto e eficiente possível. Às vezes a proteção não é a melhor de todas. Às vezes o ministro dispensa operações que nós fortemente recomendamos que ele faça. A gente classifica os ministros de 1 a 5 e, de acordo com a classificação, que pode evoluir de uma semana para outra, a gente trabalha com o ministro segundo aquela classificação. O ministro pode não querer, mas ele é autoridade, ele é um protegido, ele sabe dos riscos. O que é que nós não podemos fazer? Enganar o ministro. Se ele perguntar, ministro, no jantar, o senhor estará exposto a esse e esse problema. Recomendamos tal coisa. Ele vai dizer, Pascoal, isso eu quero, isso eu quero. Ministro, tem o risco A, B, C, não tem problema, eu assumo isso. Ok. Nós fazemos de bom grado, da melhor maneira possível, aquilo que nós combinamos com o ministro. O nosso trabalho é customizado. Por exemplo, na gestão do ministro Barroso no TSE, eu era coordenador de policiamento orgânico e o Igor era o chefe da segurança do ministro. O que nós fizemos? Nós desenvolvemos uma nova maneira, porque assim, às vezes tinha vazamento de informação, às vezes tinha um estranhamento do ministro em relação a algumas coisas. Então, uma das características do TSE é que o presidente ele deve visitar todos os 27 TRS. Então, em cada gestão de 2 anos, a gente faz pelo menos essas 27 viagens institucionais. E o que nós fazíamos? Nós reproduzimos para o ministro a célula de segurança que ele tinha em Brasília. Então, nós levávamos o mesmo motorista, o mesmo carro, a conformação do carro era a mesma, da pasta, do computador, era absolutamente igual. Se ele fechasse os olhos e não olhasse a paisagem, ele ia imaginar que estava no Brasil. A gente fazia a mesma coisa. Então, não tinha vazamento de ligação telefônica. Às vezes, você vai para o Acre, pega o motorista lá, o motorista não está acostumado, faz uma brincadeira com o ministro, conta uma piada, o ministro não gosta, ou então uma ligação telefônica dele, aquela informação vaza, você não sabe de onde que veio, você não pode acusar ninguém. Então fica uma coisa complicada. O que a gente fazia? A gente reproduzia exatamente o que o ministro tinha em Brasília, e isso foi um sucesso. Isso aí foi assim, o ministro gostou demais, e a gente, até doutrinariamente, nós botamos isso aí no papel. Então, assim, a segurança de autoridade, na minha opinião, nós não temos pacote. A Polícia Judicial não apresenta pacote, nós não temos pacote, nós somos supermercado. Nós apresentamos um trabalho customizado para cada ministro, do que ele quer, do que ele precisa. E nenhuma outra instituição é capaz de fazer isso. Nós não somos truculentos, nós temos armamento, podemos usar quando for necessário, mas nós trabalhamos com inteligência, com sabedoria, para não colocar o ministro nunca numa situação em que seja necessário o uso da força. Com o ministro Barroso, nós tivemos alguns problemas ao longo do ano, e todos eles, graças a Deus, a gente conseguiu resolver da melhor maneira possível, sem escalonar. E todas as vezes que a gente precisou colocar, e precisamos sempre,
Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, nas nossas operações, a gente coloca. Mas coloca como? Nós fazemos requisição de serviço. Então, por exemplo, se eu vou para o Maranhão, eu preciso interditar uma via. Eu não vou interditar, eu chamo a Polícia Militar e falo, eu preciso que você faça isso aqui para mim. Estou terminando já. Faça isso aqui para mim. Aí a Polícia Federal, a Polícia Militar vai lá e faz essa intervenção pontual ao nosso comando. Todas as operações de segurança de autoridade realizadas pela Polícia Judicial, do TSE, do Supremo, estão a cargo da própria polícia. Não há em nenhum momento a passagem de comando para qualquer outra instituição. Então o ministro tem plena confiança que o que ele acertar com a equipe será cumprido. E caso haja um problema, ele será o primeiro a saber. Então isso é um profissionalismo, por isso eu digo aos senhores, nós sabemos fazer isso. Nós sabemos fazer. E nós temos orgulho disso, nós temos doutrina própria, não somos espalhafatosos, não temos um trabalho assim de chegar e interditar um prédio inteiro, a gente faz um trabalho inteligente. Então, isso é um orgulho que a gente tem para apresentar, né, para os senhores, e eu tenho certeza, o Laércio tem dado alguns posicionamentos, os senhores também fazem esse trabalho. Então, assim, quando os senhores quiserem receber alguma informação, alguma coisa, a gente pode trocar figurinhas. Lá os senhores têm um problema, no TSE a gente tem outro. A gente pode trocar figurinha. Agora, não há mais necessidade de nós procurarmos instituições, a não ser para o trabalho técnico, como operar uma metralhadora, como operar um fuzil. Ok, aí a gente tem muito a aprender. Mas, assim, essa parte doutrinária, política, da segurança de dignitário, a gente domina plenamente. E nós podemos bater bola com o Ministério Público. Certamente, vocês têm praticamente os mesmos problemas que nós temos. Então, nós podemos compartilhar muita coisa. Outra coisa que até o promotor aqui falou sobre outra função da Polícia Judicial é a inteligência. Nós temos trabalho de inteligência. Não é espionagem, é inteligência adequada aos trabalhos, adequada aos trabalhos do Poder Judiciário. Então, a Polícia Judicial, por exemplo, vou deslocar o ministro lá para o Rio Grande do Sul. Por exemplo, eu já fiz institucionalmente, quando chegou no 250 lá, eu parei de contar. Eu já fiz mais de 400 viagens a serviço ao longo de 20 anos. Cada ministro do TSE, por exemplo, o ministro Barroso, em 2 anos, a gente viajou 103 vezes. Com o ministro Lewandowski, 123. Então, é muita viagem. Então, o trabalho de inteligência é fundamental. Por quê? Eu vou chegar no Rio Grande do Sul, tem greve lá, os ônibus estão funcionando, tem algum problema, tem algum tipo de sei lá, alguma rua interditada, eu preciso saber disso. O nosso trabalho de inteligência vai antes, faz esse mapeamento para a gente, vê o que está acontecendo, vê se a polícia militar está bem, polícia civil, vê se lá tem hospital, onde é que é o hospital, se o plano de saúde do ministro atende, não atende, o restaurante para comer, opção 1, opção 2, opção 3, opção 4. Então nós fazemos esse mapeamento, né? Conversa com o corpo de bombeiro, vê, por exemplo, se eles têm escada. Às vezes tem corpo de bombeiro em lugar que não tem escada, mais giro. Então, se o ministro fica no hotel, no 10º andar, já aconteceu com a gente, o ministro ficou no 40º andar, a escada do bombeiro ia até a 10ª. Pô, ministro, aqui não dá. Se tiver problema aqui, o senhor vai ter que criar asa e voar. Então, vamos ficar em outro lugar. Todos esses detalhes, a inteligência ajuda a gente a fazer. E o trabalho nosso é voltado para isso. Não tem espionagem, queremos saber da vida dos outros. Isso aí não existe na nossa polícia. A gente trabalha 100% dentro da legalidade. Por último, para terminar, uma coisa importante para nós e que para vocês talvez também vai ser muito importante, é o cumprimento de ordens judiciais. O que é isso? Isso é uma função. Nós não somos polícias judiciárias, somos polícias do Poder Judiciário. Mas é importante que a gente ressalte isso. Isso vamos dizer assim, não há polícia, na minha interpretação, né? Nós não somos meia polícia, somos polícia completa. A polícia completa, ela faz todo o trabalho. O que é todo o trabalho? É fazer a prisão do indivíduo e fazer a instrução do processo. O artigo 47 do Regimento do Supremo Tribunal Federal, aliás, 46,
ele diz assim, o Supremo instruirá e encaminhará ao Ministério Público. Ele não está falando de Polícia Federal, polícia, nada. Ele está dizendo, o Supremo fará a instrução e encaminhará ao Ministério Público para apresentação de denúncia. Então, o que acontece? Nessas nossas investigações, nós descobrimos aqui o seguinte, como diz o Everal também, só o Brasil e Botsuana, não é mentira, isso é verdade, só o Brasil e Botsuana tem inquérito policial como... Brasil e Botsuana, o inquérito policial é diferente do mundo todo. Como assim? O nosso inquérito ele é administrativo inquisitório, ele não passa pela figura do advogado, não passa pela presença do Ministério Público. Então, esse inquérito policial que a gente tem no Brasil, que é tão defendido pelos delegados de polícia, é uma coisa arcaica. Isso precisa mudar para o Brasil avançar, inclusive nas torturas policiais, inclusive na rapidez com que a gente apura as coisas. O Ministério Público brasileiro, ele tem dos ordenamentos mais avançados do mundo. Mas, interessante, por exemplo, se eu for preso nos Estados Unidos, sou levado para a delegacia. Quando eu chegar à delegacia, eu já sou apresentado ao Ministério Público imediatamente. Isso é na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na França, na Alemanha, no Canadá. O Ministério Público de lá tem praticamente a mesma função que o brasileiro. Então, nós temos o Ministério Público avançado, mas nós não participamos, o Ministério Público não participa. Ele só participa quando o delegado conclui o inquérito, que do ponto de vista judicial tem que valor? Todas as provas são refeitas, muitas provas são perdidas, muitas coisas acontecem dentro da delegacia que ninguém fica sabendo. Então, assim, esse inquérito policial, por isso que ele é defendido, ele, no meu entender, respeitosamente, respeito quem pensa diferente, não sou dono da verdade, mas eu penso assim, ele serve mais a uma categoria de pessoas do que ao Brasil. Isso é a minha opinião, né? Então, assim, o inquérito, nós devemos fazer inquérito? Sim. A polícia do Ministério Público vai fazer inquérito? Sim, mas não esse inquérito. Esse inquérito nós não queremos. Nós não vamos querer fazer uma coisa que está irregular. Prender o indivíduo, por que você furtou o relógio? Por isso. Olha, eu não vou falar meu nome, eu não vou falar nada. Ok, comunique-se o Ministério Público, o Ministério Público vai avaliar, se avisa o juiz, a partir daquele momento, aceito pelo juiz, já começamos um procedimento judicial, seja para absolver, seja para condenar. Mas já é garantido à pessoa todos os direitos e aquele procedimento já passa a ser judicial. Agora, do jeito que nós fazemos aqui, fica lá 6 meses o inquérito, às vezes não conclui nada, às vezes conclui, manda para o juiz, aí o juiz vai apresentar a denúncia, vai mandar o Ministério Público, vai avaliar, às vezes o Ministério Público fala, mas faltou isso aqui. Mas faltou... Não, mas... Então, assim, é um procedimento que gasta tempo, dinheiro e é equivocado, né? E retira o Ministério... Eu acho até, um dos motivos, assim, talvez um receio, né, da Polícia Federal é que, assim, aprovando-se a polícia do Ministério Público, talvez, assim, é um pulo para se colocar o Ministério Público mais os promotores, os procuradores, e isso acabar derrubando esse castelo, que é um castelo com pés de areia no mar, né? Então, enfim, nós precisamos, vocês, os senhores precisam, quando aprovar sua polícia, fazer o inquérito, não esse inquérito, mas o inquérito da investigação preliminar. E lá no TSE, eu já estou terminando, gente, me desculpa aí, mas é importante falar isso aqui. No TSE nós aprovamos uma resolução, de todas as resoluções policiais do Brasil, a nossa realmente ficou muito boa. Por que ela ficou boa? Porque nós coligimos todas as outras e copiamos aquilo que nós achávamos interessante e fizemos uma resolução. Quem foi o relator? O relator foi o presidente do tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, aprovado por unanimidade no plenário. E aí, dentre as nossas atribuições, ele colocou lá, artigo 4º, letra D, cumprimento de atos judiciais, bem como de servidores do desempenho de suas funções institucionais sem prejuízo da requisição policial, quando for o caso, tal. Então, assim, nós vamos cumprir os atos judiciais. Realizar,
É o inciso 8º, realizar procedimentos apuratórios preliminares de interesse institucional. Então, nós já temos essa prerrogativa. Artigo 5º, considerando o exercício das atribuições previstas no artigo 4, os agentes inspetores de polícia judicial possuem prerrogativa de porte de arma institucional. Está aqui, está escrito aqui. Bom, aí, outra coisa importante para vocês é que no TSE, nessa resolução, extinguiu-se os cargos de agentes de segurança e criou-se os cargos de agente de polícia, o artigo 11, 12 e 13. Né? Os cargos de analista e técnico da área administrativa, especialidade de segurança judiciária, deverão ter a sua especialidade alterada para policial judicial. Os agentes inspetores utilizarão carteira de identidade funcional padronizado por ato normativo, documento de fé pública em todo o território nacional e contendo a informação da atividade polícia judicial, conforme as diretrizes definidas pelo CNJ. Então, assim, há uma identidade com polícia judicial. No TSE, quem se referia ao agente de segurança, esse cargo não existe mais. Existe o técnico administrativo, técnico judiciário, especialidade polícia judicial. Né? Então, está definido em lei. Por último, o último mesmo, o voto do ministro relator, o ministro Barroso, foi muito interessante. Ele falou assim, ó, no voto, a justificativa, ele colocou assim, ó, no sentido de que a segurança institucional é a primeira condição, ele colocou de negrito ainda aqui, é a primeira condição para garantir a independência dos órgãos judiciários, na forma do artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 14 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e 2º e 9º do Código Ibero-Americano de Ética Judicial e 1º do Código de Ética da Magistratura. Ou seja, ele deu aqui as atribuições da segurança institucional como fundamentais para a existência da independência do Poder Judiciário. Então, assim, nós não somos guardinha do prédio, nós temos atribuições de segurança institucional, cuidado da autoridade, serviço de inteligência e cumprimento de atos. Está escrito aqui no nosso regimento. Então, o que eu quero dizer para os senhores? As atribuições nossas, elas, se Deus quiser, serão também reconhecidas pelo 2447. Na minha interpretação, perfeita analogia com o Ministério Público. Então, o que se aplica para a gente, em grande medida, vai se aplicar para vocês. A atuação da Polícia Federal em relação à condição de vocês foi a mesma, e tem sido em relação à nossa polícia também. No Congresso Nacional, às vezes as coisas não andam. Infelizmente, eu também concordo com um colega aqui, é um desprestígio muito grande. Eu não estou falando aqui contra nenhuma pessoa aqui, eu estou falando institucionalmente. Eu gosto, adoro todos os meus chefes, tenho uma relação muito boa com eles, graças a Deus. Mas, assim, é um desprestígio muito grande para a Polícia Judicial, para a Polícia do Ministério Público, para a Polícia Rodoviária Federal, quem quer que seja, você ter um chefe que não seja institucionalizado. Por quê? Porque, em última instância, são as pessoas que sabem efetivamente o que essa polícia precisa. Veja bem, no início, quando não existia essa doutrina, a Polícia Federal, por exemplo, era comandada por generais. A Polícia Rodoviária Federal também. Eles institucionalizaram a polícia. Agora, na Polícia Federal, para você ser chefe do canil da polícia, chefe do canil, você tem que ser delegado de Polícia Federal. Não é nem agente, delegado. Então, veja bem, eu pergunto assim, né, deixa a reflexão para terminar. O que serve na minha casa não serve na casa do vizinho? Muito obrigado, pessoal. Valeu aí. Para demarcar que assim, esse evento ele é um marco, porque os nossos eventos eram muito internos. Né? E a gente deliberou junto com o CNJ hoje fazer um evento mais científico, para a nossa categoria começar a sair muito daquela de reclamação, começar a debater segurança em termos mais científicos. Né? Porque é sempre a mesma coisa, aqui na minha unidade, e aqui as coisas não acontecem, então a gente ampliou, estamos agora trabalhando mais de forma transversal com outros parceiros e demais instituições, até o motivo
e nos vão nos honrar nas grandes palestras, companheiros. Até peço desculpa pelo avançar da hora, né? E uma coisa que a gente marca muito, infelizmente, no MPF, né, que é o ramo que eu trabalho, lá tem pouco diálogo, né? Lá os gestores não nos escutam, né? Então, provavelmente, a gente vai estar acabando agora no mês de maio e junho uma audiência pública, uma sessão solene na Câmara Distrital, né? A gente ia realizar isso ao longo dos anos, vai vir a pandemia, a gente não dá uma segurada, e agora o deputado Hélio já está chamando a gente para conversar, provavelmente devemos ter maio, ali para perto de junho, uma sessão solene, né? Nosso trabalho ao longo do tempo, e uma audiência pública que a gente vai levar nossos pleitos, né? Nós aqui, mas eu queria fazer um convite aos companheiros já, para o Luiz, né? Também da associação, né, dos policiais legislativos, e também ao Passo se puder participar também da companheiristas, lá tanto na sessão solene como na audiência pública, né? Você vai marcar esse ponto. Seria mais esse registro. Obrigado.